O empresário Paulo Marinho, suplente do senador Flávio Bolsonaro, prestou o segundo depoimento hoje no Rio. Dessa vez na Procuradoria da República, que investiga o vazamento antecipado de informações sobre a realização da Operação Furna da Onça. Paulo Marinho chegou ao Ministério Público Federal no começo da tarde. Ele falou do vazamento ao grupo que controla a atividade da Polícia Federal no MPF. O depoimento durou 3 horas. Paulo Marinho se queixou ao Ministério Público Federal de que está sofrendo uma devassa nas contas bancárias, mas não soube dizer quem seria o autor. No depoimento, o empresário confirmou o nome dos envolvidos e apresentou provas do que sabe sobre o vazamento da Operação Furna da Onça. Eu trouxe provas, deixei as provas nas mãos do procurador e ele me recomendou, me pediu, me solicitou que eu, igualmente ao depoimento de ontem, que eu não declarasse ou divulgasse o teor do meu depoimento aqui. O procurador Eduardo Benones é o responsável pela investigação no Ministério Público Federal e acompanha também um inquérito aberto pela Polícia Federal. Ontem, Paulo Marinho já tinha falado quase por 6 horas à PF. A gente continua as investigações, a gente vai aprofundar, porque com o depoimento de ontem e com o depoimento de hoje, no mínimo a gente tem razão para crer que os fatos merecem ser investigados. Paulo Marinho contou em entrevista publicada pelo jornal Folha de São Paulo ter ouvido do próprio Flávio Bolsonaro que um delegado da PF vazou a Operação Furna da Onça 1 semana depois do primeiro turno da eleição de 2018. Flávio não era investigado, mas foi na Furna da Onça que apareceu o relatório do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, sobre movimentações suspeitas de assessores da Assembleia Legislativa, inclusive do PM aposentado Fabrício Queiroz, assessor de Flávio Bolsonaro na época. O documento, depois, foi usado pelo Ministério Público do Estado para investigar a rachadinha, esquema em que assessores devolvem parte dos salários aos parlamentares. Marinho diz ainda na entrevista que Flávio contou sobre o vazamento ao pai e que Jair Bolsonaro, então deputado federal, pediu que demitisse o Queiroz e a filha dele, que era contratada da Câmara de Deputados. E assim foi feito. Os dois foram exonerados no mesmo dia. As circunstâncias do suposto vazamento relatadas por Paulo Marinho são semelhantes a um outro inquérito da Polícia Federal aberto no ano passado. Hoje o jornal Folha de São Paulo publicou que em agosto de 2019, a defesa de Queiroz foi informada sobre a existência de um outro inquérito sigiloso da Polícia Federal no Rio, em que ele era citado. Agosto de 2019 foi o mesmo mês em que o presidente Jair Bolsonaro tentou trocar o comando da Polícia Federal no Rio. O então chefe da superintendência da PF no estado, Ricardo Saad, foi demitido. O presidente cobrou publicamente a troca e chegou a indicar um substituto, que acabou não sendo nomeado. Segundo a reportagem, o então advogado de Queiroz, Paulo Klein, pediu acesso ao inquérito da PF. A Globo News conseguiu a cópia do relatório da juíza Adriana Cruz. A magistrada negou acesso integral, mas permitiu que, para que não se alegue qualquer espécie de cerceamento, deverá a Secretaria providenciar cópia do relatório de inteligência financeira em que Queiroz é citado, ocultando as informações referentes a outras pessoas. O relatório do COAF a que Fabrício Queiroz teve acesso é o mesmo entregue à Operação Furna da Onça. O advogado de Flávio Bolsonaro negou que tenha havido vazamento de informações. O senador Flávio Bolsonaro jamais teve qualquer informação privilegiada vazada da Polícia Federal, seja por qualquer delegado ou agente federal. Isso jamais ocorreu, isso é mentira, isso é fake news. Da mesma forma, o seu ex-assessor Fabrício Queiroz tampouco nunca teve qualquer acesso à informação privilegiada de investigações em curso pela Polícia Federal do Rio de Janeiro ou qualquer outra do Brasil. O advogado que defendia Fabrício Queiroz em agosto do ano passado não quis comentar essa nova denúncia. E nós não conseguimos contato com Fabrício Queiroz.